Que Deus seja louvado. Amém. Então, quero falar hoje, rapidamente, sobre Paulo, que antigamente se chamava Saulo. Vamos abrir nossas Bíblias. Amém. Primeiro no livro de Timóteo, 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1, 4 ao 7, e também Filipenses 3. Filipenses sim, 3, 4 ao 7, e Timóteo 1, 15 e 16. Timóteo 1, 15 e 16, e depois Filipenses 3. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aleluia. E em Filipenses 3, 4 ao 7, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pôde confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos acrescente suas bênçãos. Amém. Poder sentar. Eu sei que esses são textos conhecidos, e eu faço questão de lê-los, porque isso confirma, e isso nos dá segurança para falar o que tenho para falar. Sabendo que o que nós temos falado tem tido um grande alcance, eu estou muito feliz pelas pessoas que têm visto nossos cultos pela internet, e a nossa intenção é divulgar o Evangelho. E a palavra, eu posso me atrapalhar, mas a palavra não. Amém. E o que nós lemos foi que Paulo se considerava um principal pecador. Ele se considerava um pecador. Nesse tempo, ele já era um apóstolo. Você vai encontrar Paulo tendo uma conversa humilde, porque ele não podia se orgulhar, já que ele tinha sido ou era um pecador. Ele tinha um passado errado, ele não podia ser orgulhoso e ser um cristão. Sentimentos orgulhosos, como cantamos, não convém a criminosos salvos pelo amor de Deus. Paulo se julgava o principal pecador. Então todo homem de Deus, mulher de Deus, deve ter esta aproximação da verdade. Eu sou um pecador que a graça salvou. Aleluia. E ele continua dizendo que ele alcançou graça para ser um exemplo para todo aquele que creria em Jesus Cristo para a vida eterna. Então Paulo é exemplo para aqueles que hão de receber a vida eterna. Desta maneira, nós somos incitados, então, a olhar a vida de Paulo para ver no que é que ele cria e pregar e viver o que Paulo pregou e viveu. É muito simples. Paulo é o tipo de todo pastor, de todo homem de Deus que é chamado, é Paulo. Paulo é nosso exemplo. Amém. De servo, de obreiro, é claro. E se você acha isso diferente, Paulo disse, sede meus imitadores. Que é isso, Paulo?
nós temos que imitar Jesus. Espere um pouquinho. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. E algumas vezes ele dizia, eu, Paulo, estou dizendo. Paulo era um homem corajoso. Ele foi chamado por Deus, ele sabia o que estava fazendo, e ele sabia que quando Deus envia um homem, esse Deus vai com esse homem. Amém. Paulo tinha confiança. Você não encontra Paulo tendo pena de si mesmo. Ele teve um encontro com Jesus Cristo, que ele apareceu cerca de 3 vezes, o próprio Jesus Cristo. Então, nenhum homem podia tirar Paulo de sua fé. Agora, se você não tem uma experiência com Jesus Cristo, então você pode titubear. Mas Paulo não. Paulo havia se encontrado com Jesus Cristo. Amém. E você nessa noite? E eu? Já me encontrei com ele? Então eu sei que eu não estou seguindo Paulo, nem Apolo, nem Pedro, nem nenhum outro. Eu sigo Jesus Cristo. Amém. E Paulo tinha essa convicção. Muito bem. Isso foi em Timóteo. Filipenses. Agora Paulo explica quem ele era. Paulo era um judeu. E havia muitos apóstolos se gloriando. E havia um ambiente diferente. E Paulo colocou-se no seu lugar. Paulo, ele era um judeu. Descendência de Abraão. Ele foi circuncidado ao 8º dia, como ordena a lei. Paulo, ele era hebreu de hebreus. Ele tinha um sangue puro de Abraão. Paulo, ele, segundo a lei, era irrepreensível. Paulo era um homem, um rapaz zeloso, porque no capítulo 7 de Atos você vai encontrar que aquelas pessoas que apedrejavam Estevão colocaram suas vestes aos pés de certo rapaz chamado Saulo, o Paulo de quem nós falamos agora. Ele conhecia a doutrina, ele era fariseu. Falar que é fariseu não é algo, naquele tempo não era algo ruim, era uma seita conceituadíssima. Não como hoje, você fala, eu sou dessa igreja. Tantos e tantos pontos dessa igreja. Eu sou da igreja C. Tantas e tantas coisas. Mas os fariseus, as 2 principais seitas do judaísmo eram os fariseus e os saduceus. A diferença básica entre eles é que os fariseus criam em anjos e na ressurreição. Os saduceus não criam em anjos e nem na ressurreição. Paulo era um fariseu, um estudioso das Escrituras, um homem sábio nas letras. Ele aprendeu aos pés de um homem chamado Gamaliel, um homem muito culto, Saulo de Tarso. Este homem conhecia a Escritura. E ele estava tentando servir a Deus da melhor maneira possível. E ele estava defendendo a fé que ele aprendeu dos seus pais, e que seus pais aprenderam dos seus avós, e assim por diante, e que aprenderam do povo de Deus, Israel. Ele pensava que estava certo, esse jovem Paulo. Ele estudou, se esforçou, e era um homem daquela igreja, como se fosse um homem, ele diria hoje, eu cresci no evangelho. Muito bem. Minha mãe era evangélica, meu pai era evangélico e eu nasci evangélico. Está vendo? Eu sou hebreu de hebreus, eu sou de berço cristão. Ele podia falar hoje. Naquele tempo ele disse, eu sou filho de hebreus, hebreu de hebreus e circuncidado ao 8º dia. Eu sempre fui um crente em Jeová. Muito bem. Ele tinha toda a mecânica, ele tinha toda a madeira para fazer a fogueira, só faltava o fogo. E o fogo é o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Todavia, Saulo era sincero. E se você for sincero, Jesus Cristo cruzará o seu caminho. Amém. Ele queria servir a Deus. Talvez me permitam dizer isto, quando ele lia os textos de Abraão, quando dizia que Abraão era amigo de Deus,
eu esconderia alguma coisa do meu amigo? Talvez Saulo pensasse, puxa, como eu gostaria de ser como Abraão, de ser amigo de Deus. Aleluia. Sabe? E talvez quando ele lia os textos de Samuel, onde Deus falava com Samuel, e dizendo, não te rejeitaram a ti, Samuel, rejeitaram a mim, ele pensava, puxa, como eu gostaria de ser Samuel, um homem com o qual Deus falava. Pensem nesse Saulo. E o melhor que Saulo tinha do evangelho, entre aspas, da fé perfeita daqueles dias, era o que ele aprendia sobre Gamaliel e sobre aqueles homens que ensinavam no templo. Vocês me compreendem? Amém. Era o melhor que ele tinha. Mas Deus conhecia aquele coração. Aleluia. Como Deus conhece o meu coração e o seu coração. Amém. Daí surgiu um movimento diferente. Um homem chamado Jesus, eles esperavam o Messias. E o Messias, para um judeu, é a manifestação do próprio Jeová. O Messias é o Deus de Israel. Pergunte ao judeu, quem é o Messias? O Messias é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Rei do céu. E então um homem, profeta, ou um homem que se dizia profeta, ou algo assim, começou a fazer um grande movimento e as pessoas estavam deixando de ir para o templo para adorar no deserto. Ou nas campanhas ao ar livre. Começou com um certo João, que era filho de um certo sacerdote, mas agora João foi morto por Roma, e agora esse rapaz se levantou, e Roma também matou esse rapaz, e agora esses discípulos desse tal Jesus estão aí espalhando, e vão de sinagoga em sinagoga pregando o evangelho, e o negócio está demais. Então o jeito é nós prendermos esse povo, porque são hereges, estão acabando com a fé de Abraão, o Abraão que era amigo de Deus. Você não sente vontade de ser como Saulo e sair acabando com quem estava acabando com a fé daquele que era amigo de Deus, Abraão? Ora, ele estava enganado, é certo. E quando ele, nesse intento, confirmava aquela perseguição e ele mesmo prendeu os discípulos do Senhor, Saulo estava tentando servir a Deus. Você não consegue ver a você mesmo no mundo ou numa denominação chamada evangélica, porque só pode ser evangélica o evangelho se houver o evangelho ali. E só pode ter o evangelho se houver o evangelho que Paulo ensinou. Amém. Porque ele disse naquele dia, quando o Senhor julgar o mundo, os homens, o segredo dos homens, segundo o meu evangelho. Tem que ser o evangelho do apóstolo Paulo. Aleluia. E aqui eu quero abrir um parêntese. No capítulo 9 você tem a conversão de Paulo, de Atos. Do 9 para frente, o livro de Atos vive ao redor desse personagem, o apóstolo Paulo. Paulo escreveu 14 dos 27 livros do Novo Testamento. Paulo, se você disser que Paulo é o Novo Testamento, você não está muito longe da verdade, exceto as cartas de Pedro e de João, incluindo o Apocalipse, também Tiago e os evangelhos. O resto é Paulo que prega, Paulo que ensina, porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Paulo, como sábio arquiteto, pôs o fundamento, e não existe outro fundamento, disse ele, a não ser Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Paulo descobriu que aquele Messias, aquele Deus poderoso, se tornou homem. Como? No caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos, ele estava indo com cartas para prender os crentes. Ele ia para Damasco, ele queria prender os crentes. Já havia participado da morte de Estevão, que orou, Pai, perdoa-lhes, não lhes impute esses pecados, não foi? Estevão, quando era apedrejado, não disse, Senhor, pesa a mão nesse povo, né? Então, quando você vê um crente pedindo para Deus pesar a mão, lembre-se que quando Estevão morria de maneira injusta, não pediu por vingança. Amém. Agora tem crente que diz, Senhor, pesa a mão. Você não é um crente, não. Não sabe que espírito você recebeu, não?
Ah, tudo bem, você não recebeu ele. Se você recebesse o Espírito de Cristo, você diria: Pai, perdoa esse homem aí. Amém. E quanto mais alguém te maltrata, mais você ora por ele. Esse é o Espírito de Jesus Cristo. Então, quando Estevão disse: Senhor, não lhes impute esse pecado, então ali, concordando com a morte de Estevão, estava Saulo. Então o Espírito que estava usando Estevão, saiu de Estevão para usar quem? Saulo, que estava de pé ali. Amém. Vocês entendem isto? Não se pode matar um crente. Quem é salvo não morre não, ele sobe à presença de Deus para receber seu galardão. Os romanos se divertiam vendo as feras matando os cristãos, não sabiam que naquela arena gotas de sangue eram grãos. Pois é, naquele dia mataram Estevão, mas pouco tempo depois nasceu Saulo. Aleluia! Paulo. Amém. Amém. Um homem que não tinha do que se gloriar, se considerava assassino de Estevão e passou a vida querendo morrer pelo evangelho e conseguiu essa glória. Paulo, aleluia, ele seguiu para prender os outros crentes, ele encarcerava os crentes, ele tinha um histórico ruim, as pessoas tinham medo de Saulo, um homem zeloso, um homem perspicaz, um homem de atitude, um homem que estava totalmente entregue à causa de acabar com os crentes, porque ele queria servir a Jeová. E vocês não acham que nessa noite há muitas pessoas tentando servir a Deus, mas servindo o homem, servindo a uma igreja, sabe? Sem revelação? Nossa oração deve ser qual? Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amém. E quem sabe o Deus que apareceu a nós não aparece a eles. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. E quando Saulo caminhava para Damasco para prender mais alguns, uma luz apareceu no caminho dele, mais brilhante do que o sol, e ele caiu do cavalo, e daquela luz vinha uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo disse: Senhor, quem és tu? Ele chamou de Senhor. O Senhor é o Senhor, este é meu nome, a minha glória a outro não darei. Ele chamou de Senhor. Essa palavra que ele usou, ele só podia se referir a Deus. Amém. Você vai encontrar que está escrito em algumas Bíblias com letras maiúsculas. Não é Senhor como nós tratamos um tratamento entre nós hoje. É Senhor como o Senhor. Isso é uma questão de idioma. Quem és tu, Senhor? A quem eu persigo? Disse: eu sou Jesus. Aleluia. A quem tu persegues. Aleluia. E sabe, Paulo conhecia a Escritura. Quando Moisés perguntou: quem eu digo que me enviou? Quando me perguntarem quem me enviou, o que eu digo? Então da sarça foi dito: diga que o eu sou te enviou. Aleluia. Aquele mesmo fogo que estava na sarça apareceu também a Saulo, agora como um sol ao meio-dia, mais brilhante que o sol. E agora aquela luz não disse eu sou, disse eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo não teve mais nenhuma sombra de dúvida. Ele foi para o deserto, vocês sabem, foi estudar. E ele começou a ver a Escritura e viu e começou, melhor dizendo, começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. Aquele que perseguia os crentes, os nazarenos, os que perseguiam a seita dos nazarenos. Porque começamos nesse caminho sendo seita. Vocês sabiam disso? Éramos a seita dos nazarenos. Agora estava pregando a mesma coisa que ele procurava destruir. Amém. E as pessoas não criam nele. Mas de pouco em pouco foram recebendo Paulo e ele fez o que fez. Porque Jesus disse: eu mostrarei a você o quanto você deve padecer por meu nome. E Paulo saiu pregando o nome de Jesus. Eu pergunto, qual é a nossa mensagem nessa noite?
Jesus Cristo. Que mensagem é essa? Que ele veio dar dinheiro ao povo? Que ele veio dar saúde ao povo? Não, que ele veio salvar os pecadores. Amém. Esse ainda é o evangelho. Mas nós temos algo tão diferente hoje em dia. Ah, se Paulo estivesse entre nós hoje. Amém. O profeta de Deus disse que ele começaria de manhã, mas antes da tarde ele já estaria preso em alguma cadeia. Porque ele pregaria tão duro contra o pecado. Deus tenha misericórdia de nós e nos dê coragem. Amém. Esse Paulo, então, encontrou-se com Jesus Cristo. O livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. É uma carta aos Hebreus. Paulo trata naquele livro de 14 capítulos de explicar que Jesus é o Messias. De fazer a ponte de que Jesus é aquele sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quer ver uma coisa? O sacerdote na lei oferecia o que na Páscoa? O cordeiro, ervas amargas, não é isso? Pão asmo, pão sem levedar. Agora, o que é que Melquisedeque ofereceu como Páscoa ou como ceia para Abraão? Ele ofereceu pão e vinho. Jesus Cristo na Santa Ceia ofereceu o quê? Cordeiro, ervas? Não, ele ofereceu pão e vinho, da mesma forma que Melquisedeque ofereceu. Então Paulo veio e disse, olha, Jesus Cristo é sacerdote eterno, conforme a linhagem de Melquisedeque, capítulo 7 de Hebreus. Aleluia. Sacerdote eterno do Senhor. Amém. Paulo começou a ensinar isto. Paulo então encontrou e conseguiu ser como Samuel, como eu estava dizendo. Amém. Porque qual pregador, qual homem de Deus não gostaria de ser como Samuel? Aleluia. Não gostaria de ser como Abraão, amigo de Deus. Então ele se tornou isto desta forma porque Deus o escolheu. Mas essa é a história de Paulo em resumo. E Paulo evangelizou todo o velho mundo. Paulo influenciou toda aquela região do velho mundo até que chegou em Roma. Roma, se você olhar o mapa, Roma parece uma bota, não parece? Se você olhar o mapa de Roma, parece uma bota. E o evangelho bateu bem em Roma. Aquela pedra cortada sem mão da profecia de Daniel, do sonho de Nabucodonosor, aconteceu com Paulo. Quando Paulo foi até Roma e encravou em Roma o evangelho de Jesus Cristo e os reinos do diabo começaram a desmoronar. Amém. Paulo, aleluia. Amém. Você não se sente bem sabendo disso? Que Deus pegou um homem pecador e fez tanta coisa. Agora, se Deus pôde pegar um homem, cruzar o caminho do homem e fazer tanta coisa, imagine você se ele cruzar o seu caminho, o que ele não poderia fazer. Amém. Mas como eu faço, pastor, para ter um encontro com Deus? Faça o que diz a Bíblia, lá no Velho Testamento. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Paulo não sabia o que Deus estava fazendo por Jesus Cristo e os demais ali. Como sei que nesta noite muitos não sabem o que Deus está fazendo através do movimento desta mensagem, levantando um profeta, eles não sabem. Aleluia. Nós somos privilegiados por saber. Nós sabemos o que foi Oral Roberts, sabemos o que foi Billy Graham, sabemos quem foi William Branham, sabemos quem foi William Seymour, sabemos a história de Finney e dos outros, entendemos a reforma de Martinho Lutero, nós sabemos onde estamos parados. Paulo não sabia e perseguiu eles. Não sabia que ele estava tentando defender o evangelho, mas na verdade estava tentando defender a verdade da Escritura, mas estava exatamente indo contra a Escritura. Mas Deus mudou a vida de Paulo e abriu seus olhos. Engraçado que quando Jesus veio até Saulo, ele ficou cego. Ele perdeu a direção. Porque a verdade, a luz cega. A luz cega.
Aleluia. Ele não estava acostumado com isto. Ele ficou cego, não pôde ver. Então isso mostra a nossa fraqueza. Feche os olhos, você sabe disso. Você não sabe onde ir, o que fazer, sabe? E a voz dizendo: Saulo, por que tu me persegues? Imagine a confusão naquela mente. Mas Deus não só nos coloca em confusão. Deus, algumas vezes ficamos confundidos para saber que não somos nada. Então, Deus mandou um pequeno Ananias. Disse: olha, vai assim, assim, na rua direita, em certa casa assim, tem um certo homem lá, você vai botar a mão sobre, vai orar por ele e ele vai recobrar a sua visão. Então aquele Ananias foi, encontrou lá quem? O mensageiro, o primeiro mensageiro das 7 eras, o apóstolo dos gentios ali parado, precisando da oração de um simples, entre aspas, irmãozinho. Mostrando que nenhum de nós é nada. Ele precisou daquele irmãozinho. Paulo era humilde. Paulo teve que ser humilde, porque o menor de nós, diz a palavra, é maior do que João no reino dos céus. Ou melhor, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, o maior homem nascido de mulher, segundo Jesus Cristo. Então não temos homem grande em nosso meio. Amém. Paulo, ele foi mudado porque ele encontrou-se com Jesus Cristo. Paulo foi morto da seguinte maneira: ele foi decapitado em Roma depois de ter levado muita gente para o evangelho. E certa vez ele estava preso e ele escreveu: o evangelho não está preso. O corpo dele estava preso ali numa cela, mas o evangelho não. E sabe, irmãos, não importou o que fizeram com Paulo, o evangelho, a história dele chegou até nós nessa noite. Você não se sente encorajado a levar o mesmo evangelho adiante? Eu me sinto. E esse Paulo, depois de ter terminado sua carreira, como diz a Escritura, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele foi levado a um canto escuro, ou uma sala de abate, teve sua cabeça cortada e lançada num esgoto. Foi assim que Paulo morreu. Talvez não foi nem enterrado. Você acha que isso importa alguma coisa? Sabe onde Paulo está hoje? Nos aguardando num lugar muito feliz. Aleluia. Amém? E quando terminar esta lida, Aleluia. e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E um dessa multidão é Paulo. E perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Paulo perguntando para mim, para você. E você diz: e falarei e contarei, foi Jesus quem me salvou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Amém. Pense no momento feliz, pense numa alegria que será naquele grande dia, quando encontrarmos com essas pessoas. Ele responderá para nós: pois é, foi dessa maneira que eu cheguei aqui. Foi a graça de Deus quem me salvou. Então dá aqui um abraço, somos todos irmãos. Amém. O apóstolo Paulo, ele, para resumir, ele conhecia a palavra, mas ele não tinha inspiração dela, ele era cego. Mas quando ele encontrou-se com Jesus Cristo, não foi... E sabe, vou contar uma coisa para você, que esse profeta veio nos ensinar. O que Moisés é para os judeus, Paulo é para nós os gentios. Paulo é nosso Moisés. Paulo doutrinou toda a igreja gentia, pôs o fundamento. E quem pôs o fundamento do povo de Israel não foi Moisés? Moisés não teve um encontro com a sarça, com o próprio Jeová? Paulo também teve um encontro com o próprio Jeová, só que não chamou-se de Jeová, chamou-se de Jesus. Aleluia. Então você pode colocar Paulo organizando a igreja e você vê lá no Velho Testamento Moisés organizando o povo de Israel. Paulo é o nosso Moisés. E note como Moisés andava a sua vida, tentando viver sua vida, e Deus cruzou o seu caminho e o chamou para uma obra.
Não foi da mesma maneira? E o que foi que Deus disse para Moisés? Eu sou o Deus dos seus pais. Que coisa maravilhosa. Eu acho essa frase linda para se ouvir e de quem se ouviu, ou de quem se ouve, não é? Eu sou o Deus dos seus pais. Quer dizer, como eu encontrei com Abraão, como eu encontrei com Isaac, como eu encontrei com Jacó, agora eu estou me encontrando com você. Eu sou o Deus dos seus pais. Tem a ver com nossa descendência, com a nossa origem, meus irmãos. E eu penso que quando nos encontramos com Jesus Cristo, é que vale a você ouvir dizer assim: eu sou o Jesus de Paulo, de Pedro e dos demais. Amém. Amém? Eu sou o Deus da igreja primitiva. Irmãos, quando você se encontra com Jesus Cristo, você não consegue mais ser a mesma pessoa. Amém. O que nos falta é um encontro real com Jesus. E ele deixou de ser Saulo de Tarso para ser Paulo, que quer dizer pequeno. E pôde fazer muito pelo Evangelho por Jesus Cristo. E você também pode fazer muito pelo Evangelho. Talvez você diga, eu não posso ser Paulo. Não, mas você pode botar a mão na cabeça dele para ele recobrar a visão. Você pode crer em cura divina. Está vendo? Não é dito o que Ananias fez. É dito o que Saulo fez. Mas o que começou a ser feito foi através de pessoas simples que morreram. Ou talvez você tenha que ser Estevão para orar por alguém que vai ser alguma coisa no Evangelho. E naquele dia do juízo, você verá que ninguém receberá um galardão. Cada um receberá o seu justo galardão. Porque fez aquilo que o Senhor, o nosso grande general, ordenou que nós fizéssemos. Amém. Por isso, faça aquilo que você for chamado para fazer, tome o seu lugar no exército de Jesus Cristo e sirva a Ele. Amém? E Paulo cria que Jesus Cristo era o próprio Jeová. Paulo cria em que o batismo, Paulo foi batizado em nome de Jesus Cristo, inclusive. Paulo sabia que haveriam homens, lobos devoradores que viriam, que não sofreriam a sã doutrina, eles aqui entre nós hoje, e naqueles dias também houve. Paulo foi deixado por Demas, ele foi deixado por Himeneu. Paulo enfrentou problemas doutrinários, porque Himeneu cria que a ressurreição já havia acontecido, quer dizer, não iria mais acontecer. Problemas doutrinários. Paulo enfrentou igrejas bagunçadas, adultérios. Paulo pôs aquilo em ordem. Deus o ajudou. Então, se você encontra Paulo, Paulo disse, vocês são carnais. Por quê? Vocês falam em línguas, vocês têm todos os dons, profecias, mas vós sois carnais. Está em 1 Coríntios 3, se eu não me engano. Por quê? Porque vocês estão divididos. Mas hoje entendemos que porque temos profecias e somos espirituais. Não somos. Aleluia. Se temos amor, se temos o dom genuíno do Espírito Santo, que faz essa carne morrer para Jesus Cristo viver em você, então temos o Espírito Santo. Se conseguimos ser inspirados pela palavra para vivermos conforme ela determina, então temos o Espírito Santo. Porque a prova de que nós temos o Espírito Santo é João 14 que dá. Quando o Espírito de verdade for enviado em meu nome, ele vos guiará em toda a verdade. Então, se há alguém confundido, é porque não tem o Espírito Santo. Aleluia. Então Paulo não cria nisto. Paulo não cria em denominações. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Aleluia. Disse Paulo. Mas hoje está, pois, Cristo dividido? Disse Paulo. Aí ele chegou até mesmo a dizer, eu até me alegro de não ter batizado ninguém, para alguém não falar que alguém foi batizado em meu nome. Mostrando que o batismo tem um nome, e é em nome de Jesus Cristo que todos nós somos batizados. Paulo era contra a denominação,
esse espírito faccioso do diabo. E Paulo disse: reputei por esterco o que aprendi nos pés de Gamaliel. E eu ouvi um homem dizer, de maneira bem orgulhosa: esterco é bom, é adubo. E eu tive que dizer: bom, esse termo não está na Bíblia. A Bíblia diz que era esterco como sendo coisa ruim. Mas se você quer colocar uma notinha de rodapé para dizer que mais esterco também é bom para adubo, é por sua conta. Paulo estava dizendo que o que ele aprendeu por Gamaliel era esterco, não servia, mas quando o Espírito Santo veio sobre a palavra, não sobre um livro de teologia, sobre a palavra, ela dá luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Onde entra aqui um livro de teologia, de psicologia, outra qualquer coisa dessa que se estuda por aí? Paulo não cria nessas coisas. Você acha que Paulo diria o que é uma pessoa? Ó, Paulo, eu quero ser um pastor, agora eu vou para o seminário. Paulo diria o que é para ele? Você vai para aquele cocô que eu deixei lá? Mas as pessoas querem, elas querem ser intelectuais. Pois o profeta de Deus disse: Eva procurava conhecimento, encontrou o diabo, Satanás. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém. Paulo, como será bom encontrá-lo lá. Aleluia. Deixou um bom exemplo para nós. Viveu e morreu por Jesus Cristo. Teve suas falhas. Disse que era o principal dos pecadores, mas Deus fez ele como exemplo de todo aquele que vai crer em Jesus Cristo para a vida eterna. Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Inclinemos nossas cabeças. Vamos orar. Enquanto eu leio esses pedidos, você já pode estar em oração. Obrigado. Tu és maravilhoso. Peço oração pela bebê que está no meu ventre. Agora a mamãe Belinha. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Peço oração. Cleiton, Tatiana, Esther, Anderson e família. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és maravilhoso. Aleluia. Agradecemos por Tuas ricas bênçãos, Aleluia. pelos exemplos infindáveis que o Senhor sempre nos dá de como é bom Te servir e dedicar a vida a Ti, Senhor. Aleluia. Te agradecemos pelo bebê, Senhor, que a irmã alcançou. Abençoe ela grandemente. Que caminhe bem tudo, Senhor, nesta gravidez. Aleluia. E que essa criança cresça para Te servir. Amém, Senhor. É o que eu desejo. Aleluia. Muito obrigado, Pai, porque Tu ouves as orações. Oro também pelo irmão Cleiton, Tatiane, pela irmã Esther que está conosco. E mais essas pessoas que eu citei, Tu sabes, Anderson. Que Tu, Senhor, dê a eles aquilo que eles necessitam. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom. Tu ouves nossas orações. Tu dá mais do que nós pedimos. Nome do Senhor. Nós pedimos 1, Tu nos dá 2, 3, 4, 5. Tu és tão bom, Senhor. Eu não tenho nenhuma queixa. Eu só tenho gratidão para com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Por aqueles que nos veem pela internet, eu peço que Tu também os abençoe. Agradeço, Senhor. Recompense-os pela paciência em escutar, por essas coisas. Eu oro que as bênçãos os alcancem, Pai. E que eles creiam no Senhor para a vida eterna, como Paulo crê. E como Paulo foi batizado em nome de Jesus Cristo, que eles alcancem também essa confiança e desçam as águas em nome de Jesus Cristo. E comecem a vida, Senhor, como Tu começaste o Teu ministério na terra. Começou nas águas, sendo lavado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Teu ministério, Senhor Jesus, começou nas águas, a nossa vida aqui na terra
para ti também começa nas águas do batismo, Senhor. Ó Deus, então que seja assim. Abençoe essas pessoas em todo lugar. Abençoe, Senhor, que a cura possa vir. Se existe alguém enfermo escutando este culto, ou presente aqui agora, Senhor, eu oro que tu cures, Senhor. Eu sei que quando a palavra é pregada, isso expulsa Satanás. E o povo pode crer na palavra. E se você pode crer em Jesus Cristo, e que isto é a verdade, pelas mãos de Paulo, nós sabemos, Senhor, que coxos eram curados, mortos voltavam a viver, cegos viam, Senhor, muitos milagres aconteciam, e nós cremos em Ti, o mesmo Deus de Paulo. Então, está escrito que esses sinais seguirão aqueles que creem. Desta maneira eu peço a Pai, que não haja um enfermo em nosso meio, que as curas venham do alto, tanto aqui para esta audiência visível, quanto para a audiência que eu não posso ver, mas Tu conheces até onde essa minha voz fraca chegar, Senhor. Eu oro que as bênçãos acompanhem isto, porque é Tua palavra. O Senhor pisou neste chão e disse que esses sinais seguirão as que crerem, e nós cremos, Senhor. Então, se Tu disses isto aqui na terra, isto é verdade ainda hoje, e não é minha palavra, é a Tua palavra reverberando, Senhor, apenas um eco do que o Senhor disse. Então, baseado nisso, em Tua palavra, eu abençoo estas pessoas, porque um dia alguém perguntou ao Senhor: se Tu queres, eu serei curado. E o Senhor disse: eu quero. E se nós perguntássemos a Ti, Senhor, Tu queres nos curar, nos abençoar? Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu responderias a mesma coisa. Eu oro que seja assim. Eu levanto minhas mãos a Ti e peço que abençoes esta audiência, visível e invisível, Senhor. Abençoe a cada um e que a salvação encontre o último dos Teus filhos, Senhor, para irmos no arrebatamento. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós Te oramos agradecidos. Amém. Aleluia. Diga: Deus abençoe a seu irmão e vamos em paz.